Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Olha só, primeiro vídeo do ano, videozaço, vai ser muito bom o que a gente vai fazer aqui. E como você já pode ter visto no título, você não pode não saber isso aqui, tá? Você tem que saber o que a gente vai estar falando aqui, dependendo da sua prova, dependendo do seu concurso que você vai fazer. Então, ó, se você vai fazer Colégio Naval, IPCAR, SpaceX para cima, atenção, fica de olho, hein? Vai fazer ESA, EAR, ali, aprendiz. Não tem que ficar tão de olho assim, mas fica também porque pode ser maneiro, vai conseguir tirar uma ondinha ali, já é? Então, ó, seguimos ainda na meta, hein? Nossa meta é 700 inscritos, falta pouquinho. Então, como eu disse nos outros vídeos, 80% das pessoas que assistem meu vídeo não são inscritos. Então já se inscreve aí que eu garanto para você que não vai se arrepender. Dá esse voto de confiança, se inscreve. Se tu não gostar, depois no final do vídeo tu pode tirar, já é? Então se inscreve aí, segue lá no Instagram, @mefmilitares, que é lá que eu tô postando tudo, tô falando sobre todos os projetos desse ano de 2026 e ó, vem coisa muito boa por aí, beleza? E aqui no YouTube principalmente, teremos vídeo toda semana, teremos um vídeo por semana aí no mínimo sendo lançado esse ano, beleza? Sem mais delongas, proposta do vídeo, né, galera? Falaremos sobre o Teorema de Menelaus, é um teorema conhecido quando a gente trabalha com triângulos, tá? O que eu quero te mostrar? Que o Teorema de Menelaus, ele nada mais é do que uma semelhança de triângulo. Então, se você domina bem uma semelhança, se você domina bem os conceitos iniciais de geometria plana, é super possível você encontrar o que está acontecendo ali, o que você precisa, sem saber de fato o Teorema de Menelaus. Vai ser mais difícil? Muito mais. Mas você vai conseguir, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou te apresentar qual é o teorema, vou te mostrar como é que a gente chega nesse teorema, beleza? E depois eu vou te mostrar uma aplicação desse teorema numa questão muito legal do Colégio Naval. Então, eu te aconselho a assistir aqui antes de tu pular para a questão, que eu sei que tem uns tarados aí de questão, mas acompanha aqui quietinho. Vamos lá, qual é a ideia? O que o Teorema de Menelaus ele fala para mim? Ele trata nesse tipo de situação, quando nós temos dois triângulos que têm a base sobre uma mesma reta suporte. O que eu quero dizer com isso? Se você olhar para o triângulo ABC e para o triângulo BFD, o ABC tem base BC e o outro tem base BD. Ou seja, a gente tem aqui ambas as bases sob uma mesma reta suporte. Estão meio que apoiadas em cima de uma mesma reta. Se eu prolongar para os dois lados e falar que é uma reta R, tu vai ver que as bases estão sob uma mesma reta. Tá? Só que eles não dividem o mesmo vértice, muito pelo contrário. O vértice de um dos triângulos está contido no lado do outro. E aí divide o nosso triângulo em alguns segmentos. E aí, diante dessa situação aqui para mim, o que o Teorema de Menelaus ele vai falar? Ele vai falar que existe uma proporção, tá? Uma igualdade que vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou ter que o segmento AF dividido pelo segmento BF vezes o segmento BD dividido pelo segmento CD vezes o segmento CE dividido pelo segmento EA, ou AE, isso tudo dá 1. Esse é o Teorema de Menelaus. Como é que a gente faz para gravar isso? Como é que eu faço para gravar isso? Eu pego e separo os vértices do meu triângulo principal, que no caso é o triângulo ABC. Então, estou pintando aqui de vermelho, né? E aí, eu marco os pontos que surgiram com o novo triângulo. O que isso quer dizer? Esse aqui e esse aqui. São os pontos que surgiram. Aí, qual é o caminho que a gente tem que seguir agora? Sempre sair do vértice para o ponto. Então, ó, começando por aqui, do vértice para o ponto, segmento AF. Depois do ponto para o vértice. Qual é o próximo vértice? Esse aqui. Do ponto para o vértice. Então, segmento BF, um dividido pelo outro. AF dividido pelo BF. Ponto, vértice, ponto, ponto, vértice. Então, vértice, ponto, BD. Depois, ponto, vértice, CD. Vértice, ponto,
CE ponto vértice EA. Pronto. Consegui fazer todas as divisões que eu precisava. Então, inicialmente, essa foi a forma que eu encontrei na minha época que eu estudava de gravar esse teorema de Menelaus. Usei ele muitas vezes? Nem usei, para ser sincero. Tá? Mas foi legal demais aprender isso aqui. Foi legal demais conseguir saber. Numa aula ou outra ali que os professores vinham com questões mais difíceis que precisava, aí eu conseguia usar. Mas e aí? Eu aprendi de fato? Eu sei o que eu estou fazendo quando eu faço esse lance de vértice, ponto, vértice, ponto? Não, você aprendeu a gravar a fórmula. Se você gravar isso aqui, você vai saber reproduzir. Mas você vai estar entendendo o que você está fazendo? Não vai. Então vamos entender de onde que vem isso? Para a gente entender melhor, você precisa ter uma motivação que é formar triângulos semelhantes aqui. E é o seguinte, eu vou pegar essa reta DF, esse segmento DF, e eu vou prolongar ele aqui, ó. Eu vou prolongar ele dessa forma. De modo que eu consigo agora traçar alturas aqui dentro. Eu vou traçar essa altura aqui do ponto C, beleza? Então, ó, primeira alturazinha desse jeito. Eu vou traçar a altura vindo daqui de fora, desse jeito. Tá? E eu vou traçar a altura daqui, ó. Desse jeito. Feito isso, vamos agora identificar triângulos semelhantes que nós temos. Vou antes nomear esses pontos. Vou falar que aqui é ponto M, aqui é ponto N e aqui é ponto O. Beleza? Então, olha só. Primeiro de tudo, posso reparar que eu tenho triângulos opostos pelo vértice aqui. Triângulos retângulos opostos pelo vértice. Então, obviamente, vão ser triângulos semelhantes. Então, eu tenho aqui o ângulo roxo, que é oposto ao vértice, nesses dois triângulos, beleza? Logo, eu vou ter que, se aqui eu tiver um triângulo vermelho, um ângulo vermelho, na real, aqui também tem que ser o ângulo vermelho, né? Desse jeito. Tenho ainda outros dois triângulos opostos pelo vértice aqui, que eu vou colocar aqui um ângulo laranja para a gente. E aqui um ângulo laranja também. Aí, se nesse cantinho aqui for um ângulo verde, eu preciso que aqui também seja verde, porque são triângulos semelhantes, são triângulos retângulos opostos pelo vértice, né? E por fim, eu já tenho encontrado essas duas semelhanças, ainda tem a semelhança desse grandão aqui, que é o DOB, com esse menorzinho DMC, que são triângulos retângulos, aí está um dentro do outro, né? E aí eles compartilham do ângulo de 90, compartilham desse ângulo azul aqui que eu vou estar desenhando. E aí, se porventura, deixa eu ver uma cor que eu não usei aqui, sei lá, o branco mesmo, ele tiver esse ângulo branco vazado, esse ângulo todo aqui é um ângulo branco vazado. Pronto. Estipulei todas as minhas semelhanças. Eu tenho, então, que esse triângulo aqui é semelhante a esse. Tenho que esse triângulo é semelhante a esse. E esse grandão é semelhante a esse aqui. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou escrever as três semelhanças possíveis, ou seja, a proporção que existe entre os segmentos desses triângulos semelhantes. Como assim? Vamos lá, presta atenção aqui, ó. A primeira vai ficar da seguinte forma. Quem está de frente para o 90 nesse triângulo aqui? Lembrando que esse é o nosso ponto F. Quem está de frente para o 90 é o segmento BF. Quem está de frente para o 90 nesse aqui é o segmento AF. E isso é igual às outras razões, né?
Então, quem está de frente para o roxo aqui? O OB. Quem está de frente para o roxo aqui? O AN. Quem está de frente para o vermelho aqui? O OF. E quem está de frente para o vermelho aqui? O FN. Desse jeito. Guarda isso no seu coração. Segunda semelhança, agora com esse triângulo aqui. Quem está de frente para o 90 nesse cara? O AE. Quem está de frente para o 90 nesse cara? O CE. Quem está de frente para o laranja aqui? A N. Quem está de frente para o laranja aqui? MC. Quem está de frente para o verde aqui? NA. E quem está de frente para o verde aqui? MA. Talvez nesse ponto você já tenha pego um pouco da maldade, já tenha percebido o que está acontecendo. Mas vamos fazer nossa terceira semelhança. Quem está de frente para o 90 no grandão? BD. Quem está de frente para o 90 no pequeno? CD. Quem está de frente para o branco no grandão? OD. Quem está de frente para o branco no pequeno? MD. E quem está de frente para o azul no grandão? BO. Quem está de frente para o azul no pequeno? MC. Dito isso, fizemos nossas 3 semelhanças aqui. De que maneira que isso vai me ajudar a chegar nisso aqui? Galera, agora é fácil. Tem elementos nessas igualdades aqui que estão diretamente presentes nessa multiplicação. Quer ver? Ó, na primeira, onde está F sobre BF? Ele está aqui, só que ao contrário. Beleza, mas identifiquei. BD sobre CD, né? Ó, o próximo está aqui na real. CE sobre AE, está aqui também, só que ao contrário. E o próximo, BD sobre CD, está aqui, só que dessa vez certinho. Então, me diz o seguinte, que a multiplicação desses 3 vai dar 1. Vamos ver se realmente acontece isso e como é que eu posso verificar. Vamos lá, é BF sobre AF, só que aqui é o contrário, então vou inverter. AF sobre BF vezes isso igual. Só que esse cara é igual a quem? A essa igualdade. Vou utilizar essa aqui, ó, OB com a N. Só que como a gente inverteu essa fração, tem que inverter essa aqui também. Então vai ficar AN sobre OB. Aí, multiplicado também. O próximo, BD sobre CD. Só que quem é? É BD sobre CD. Só que isso é igual a quem? Aí agora a gente vai ser esperto, vai ser malandro. Qual dessas duas que eu vou utilizar? Essa aqui. Por quê? BO não é a mesma coisa que OB? E aí, vê se não vai ficar assim. Em cima e embaixo, o que vai acontecer? Vai cortar, perfeito. Está começando a pegar a maldade, né? E aí, por fim, o nosso, cadê? CE sobre AE, que basta a gente inverter esse cara. CE sobre AE. E aí eu vou pegar a igualdade, que está logo aqui, também invertido, né? MC sobre AN. Desse jeito. E aí agora é a parte que a mágica acontece. AN em cima, AN embaixo. MC em cima, MC embaixo. OB em cima, OB embaixo. Se tudo se cortou, quanto que sobrou aqui para a gente? 1. Então, dessa maneira que surge o tal do Teorema de Menelaus. Preciso saber disso? Novamente, se você vai fazer SpaceX, AFA, EFON, Colégio Naval, tem que saber, tá? Porque vão ter questões que vão exigir um pouco mais de conhecimento de você e você tem que estar por dentro disso. Vou fazer ESA e EAR, preciso? Não sei, a ESA está sendo uma surpresa aí. Não iria me admirar se um dia do nada surgisse. Inclusive, teve uma questão da EAR na minha época de aluno que eu fiz usando isso aqui. Precisava? Lógico que não. Só que era aluno, era idiota. Eu achava mais fácil gravar isso aqui do que gravar os pontos notáveis de um triângulo, para tu ter ideia. Maneiro, né?
conseguimos provar, conseguimos demonstrar. Mas de que forma isso aqui se aplica numa questão maneira? Galera, a questão vai aparecer aí na sua tela enquanto eu vou lendo. É uma questãozinha do Colégio Naval, tá? Vou até escrever aqui em cima. Questãozinha do CN. Então a questão fala o seguinte: na figura, quer dizer, observe a figura a seguir. Na figura, o paralelogramo ABCD tem lados 9 e 4. Sobre o lado CD está marcado o ponto R, de modo que CR é igual a 2. Sobre o lado BC está marcado o ponto S, tal que a área do triângulo BRS seja 1 sobre 36 da área do paralelogramo. E o ponto P é a interseção do prolongamento do segmento RS com o prolongamento da diagonal DB. Nessas condições, é possível concluir que a razão entre as medidas dos segmentos da reta DP sobre BP vale. Então vamos lá, vamos desenhar esse paralelogramo aqui, que aí vocês vão ver qual é a relação disso que a gente estava falando aqui agora com essa questão. Vou tentar desenhar aqui bonitinho para ficar bem fiel, né? Então, nosso paralelogramo está aqui. É um paralelogramo ABCD. Então, A, B, C, D. De lados 4 e 9, onde eu tenho ali a diagonal traçada e prolongada. E ela foi prolongada de modo que uma reta que também sai daqui encontrasse ali, né? Aqui é o ponto P, aqui é o ponto R e aqui é o ponto S. Daí ele fala pra gente que a área desse querido aqui é 1 sobre 36 da área total, que eu já vou anotar isso também. E ele ainda me fala o seguinte, que aqui mede 2. E galera, primeiro de tudo, conhecendo um paralelogramo, se eu te falo que aqui é 9, aqui em cima tem que ser quanto também? 9, só que eu já tenho 2. Então aqui vai ter que ser 7. Aí vamos para a única informação que ele nos deu. Ele falou que a área do BRS é 1 sobre 36 da área total do paralelogramo. Então, se o paralelogramo tiver, né, ali uma área S, é S sobre 36. Vocês concordam comigo? Guarda essa informação. E ele pede para a gente a razão dP sobre BP. Pronto. Tudo que eu precisava para essa questão já está aqui. Agora é questão de desenrolar mesmo o que está acontecendo. E antes de qualquer coisa, a gente vai pensar um pouquinho a respeito dessa informação aqui. Eu estou te falando que essa área é apenas uma unidade de 36 partes. Imagina que a gente vai pegar esse paralelogramo e dividir ele em 36 partes. Esse cara aqui é apenas uma das 36. Beleza? A gente sabe quanto vale a área desse paralelogramo? Não sabe. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar que, na verdade, essa área aqui, ela equivale a K. Então, essa área aqui é K. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu posso entender que a área total do paralelogramo vale 36 unidades dessa, ou seja, 36K. Aí a gente começa a trabalhar um pouquinho, tá? Porque olha só, isso aqui não é diagonal? É. A diagonal divide o paralelogramo ao meio? Divide. Então o que ele faz com a área? Divide ao meio também. Metade de 36K é 18K. Então quer dizer que essa metade aqui é 18K. E a outra metade, Thales, também é 18K. Só que tu sabe que já tem K aqui e ainda tem que ter um pedacinho aqui. E aí, como é que eu vou desenrolar isso? Basta você perceber o seguinte, galera. Nós temos aqui que esses triângulos são iguais. Se eu fosse calcular a área desse triângulo aqui de maneira normal, base vezes altura sobre 2, eu teria que a base é 9 vezes a altura que eu não conheço, né, sobre 2, tendo que dar 18K. E aí eu quero te mostrar uma coisa. Se eu olhar para essa outra metade,
tu tem que concordar comigo que a gente tem a mesma altura, certo? A mesma altura H. Só que aí olha para esse triângulo aqui, de base 7, vê se ele também não tem a mesma altura. Tem. E aí nós temos que esses triângulos são triângulos que possuem a base sobre uma mesma reta, só que dessa vez possuem um vértice em comum, o de base 9 e o de base 7. Então, o que difere eles entre si, em questão de área, é só o tamanho da base. Se o de base 9 tem área 18K, o de base 7 vai ter área 14K. Então, eu tenho 14K, K e 3K, aquele cantinho ali, porque é o que falta para bater os 18. 14 com 1, 15, com mais 3, 18. Pronto, completamos todas as áreas referentes a esse nosso desenho. Agora, como é que eu chego no que ele está me pedindo? Tem mais um detalhe que a gente precisa fazer. Se você olhar para esses dois triângulos aqui, acontece exatamente a mesma coisa que nós estávamos falando agora. São dois triângulos cuja altura deles é compartilhada e o que difere é só a base. Se um tem o triplo da área do outro, que aqui é a área K e aqui é 3K, então quer dizer que a base deles é o quê? Uma é o triplo da outra. Então eu posso falar que aqui é uma medida A e aqui é uma medida 3A, porque eu não sei quanto vale, eu só sei que uma tem que ser o triplo da outra. Nossa questão, ela já acabou, beleza? E por que ela acabou? Porque agora basta eu aplicar o meu teorema de Menelaus. Para isso, eu vou deslocar o desenho para cá, para você enxergar o que está acontecendo. Aí, ó, vou fazer aqui o nosso desenho. Eu tenho que esse cara aqui é a base, DP, passando pelo B. Aqui é CD, passando pelo R. E o CB tem o ponto S. Olha se não é o triângulo igualzinho ao nosso triângulo aqui do Menelaus. É, não é? Então vamos dar nome aos bois, vamos adicionar os lados que a gente conhece. CR é 2, beleza? RD é 7, tá? DB eu não conheço, DP eu não conheço, inclusive eu quero essa razão, tá? SB mede A e CS mede 3A. Nossa questão acabou, porque agora é só eu fazer o seguinte, ó. Do vértice ao ponto, do ponto ao vértice. Do vértice ao ponto, do ponto ao vértice. Do vértice ao ponto e do ponto ao vértice. E isso tudo tem que dar 1. E aí, ó, A em cima, A embaixo, morreu. 3 vezes 7, 21. Passou para o outro lado, vai ficar 21 dividido por 2, que isso é o tal do 10,5, que é o que estava na sua alternativa. Olha que questão maneira, cara. Questãozinha do Colégio Naval, que é conhecida por ter uma geometria difícil e uma geometria diferente. Ah, tá, mas isso aí nunca vai cair na minha prova, eu quero fazer ESA, pô. Cara, assim realmente acho que nunca vai cair, não. Mas é aquilo, olha o histórico da tua prova, como é que tá vindo. Vai que agora eles resolvem inventar em geometria plana. Eles estão inventando nas outras áreas, na geometria ainda não mexeu, não. Então fica esperto, vai que, né? E, cara, conhecimento nunca é demais, beleza? Então, se você gostou, se inscreve, deixa o like, comenta. Se você conhece alguma outra demonstração, comenta aí para mim também. Eu tenho respondido a galera que está interagindo dessa forma. Não esquece de me seguir lá no Instagram, @mefmilitares, porque vem muita coisa boa por aí nesse ano de 2026. Valeu? Então, espero que vocês tenham gostado e valeu!